A população da região de Yakutia teve que se adaptar para sobreviver ao frio extremo. A temperatura é tão baixa que ainda que você atire água fervendo no ar, ela se congelará instantaneamente. Apesar de toda a dificuldade, eles desenvolveram formas de se alimentar e viver bem, como em qualquer outra cidade do planeta, criando seus próprios hábitos alimentícios e de locomoção. Todos os detalhes sobre essa cidade congelada você encontra nesse vídeo, e garanto que você vai se impressionar com cada um deles. Mas antes de tudo, ajude o canal deixando o seu like e se inscrevendo. Yakutsk é uma cidade da Rússia, capital da República de Sakha, também conhecida como Yakutia, situada na Sibéria Oriental, sendo um local extremamente isolado do resto do mundo. Possui em torno de 300 mil habitantes, o que a faz a maior cidade construída sobre o permafrost, que é um solo típico da região do Ártico, sendo conhecido por ser permanentemente congelado. Cerca de 40% das terras da cidade estão dentro do Círculo Ártico, o que contribui ainda mais para o clima severo. Embora Yakutia fique na Rússia, ela possui o mesmo fuso horário do Japão. Isso se deve ao fato de ela estar situada bem no nordeste do país. Ela é a cidade mais fria do mundo, sua temperatura varia entre 0 graus no verão, até em torno de menos 71 graus Celsius nos invernos mais intensos. Sua fundação se deu em 25 de setembro de 1632, pelo povo cosaco. Inicialmente ela funcionou como um forte de guerra, mas no século XIX começou aos poucos a se tornar uma cidade, após a descoberta de reservas de ouro na região. Essas reservas foram exploradas intensamente, o que contribuiu para o desenvolvimento econômico do local. Hoje a cidade é conhecida por inúmeras outras riquezas naturais. Ela é responsável pelo abastecimento de 25% do total de diamantes brutos comercializados no mundo, e 99% do total de diamantes comercializados na Rússia. As lendas locais dizem que a região foi imensamente abençoada, pois após o Criador começar a distribuir as riquezas naturais ao redor do mundo, teve suas mãos congeladas por causa da baixa temperatura do local, e por isso deixou cair todas elas ali. Por isso é dito que é possível encontrar todos os elementos da tabela periódica em Yakutsk. Turistas que vão ao local encontram dificuldades para respirar por conta do clima extremo, o que gera tosses e irritações na garganta. Outro detalhe é que é proibido de usar acessórios feitos de metal, tendo em vista que eles poderiam congelar e se mesclar à pele, tornando a remoção extremamente dolorosa. Além disso, é necessário usar muitas peças de roupas para tentar aquecer o corpo, mas ainda que uma pessoa vista vários casacos, ainda assim será possível sentir o desconforto provocado pelo frio intenso. Se uma pessoa for exposta ao frio por apenas poucos minutos, ela pode desenvolver a síndrome de Raynaud, que é quando as artérias dos dedos se contraem mais do que o normal por conta do frio. Ela afeta o sistema circulatório, impedindo que as pontas dos dedos sejam irrigadas com o sangue do corpo. A melhor forma de prevenir é procurar se aquecer o mais rápido possível, pois dependendo do quão avançado estiver, pode gerar até mesmo úlceras, ou a amputação dos membros. Além dos dedos, outra região que é necessário estar atento são os joelhos, pois eles são propensos a congelar, e se isso acontecer a locomoção se tornará impossível. As tubulações de água quente, e também as de gás, precisam ficar acima do solo, tendo em vista que toda a região subterrânea está coberta por uma imensa área congelada, o que dificultaria manutenções e reparos, além de ser muito difícil perfurar essas camadas de gelo. Nas regiões mais rurais, a água potável é obtida através de blocos de gelo retirados dos rios, que são derretidos em casa, e armazenados em grandes barris. Automóveis são utilizados no local, mas com ressalvas, pois durante o inverno é extremamente difícil de se locomover, não só porque as pistas estão absolutamente congeladas, mas também porque é necessário deixar o carro sempre ligado, pois caso contrário ele irá esfriar, e consequentemente congelará. Como muitos carros na cidade estão sempre em funcionamento, isso faz com que a emissão de gás carbono se eleve, o que intensifica ainda mais as camadas de neblina na região, dificultando a visibilidade. Outro grande perigo dos carros
é que se você estiver dirigindo, e ele parar de funcionar no meio da estrada, é necessário consertá-lo rapidamente, já que ele pode congelar com você dentro em instantes. Para a construção de edifícios no local, é necessário elevar a sua estrutura do chão com pilares, tendo em vista que o mesmo está totalmente congelado. No caso das casas, após um certo período de tempo elas começam a se deformar por conta do frio, e em alguns casos elas chegam a afundar no chão. Em iacutes que não há necessidade de geladeiras ou congeladores, tendo em vista que a temperatura externa é mais fria do que esses equipamentos, por isso é comum ver carnes e outros alimentos frios pendurados para fora das casas. Devido ao clima rigoroso, é praticamente impossível cultivar frutas e vegetais, então a maior parte das comidas iacutianas provém de derivados do leite, já que a criação de gado é bastante comum no local. Os animais de iacutes que desenvolveram pele 3 vezes mais grossas do que o normal, o que os permite viver em ambientes tão frios como este. O leite das vacas é utilizado para sobremesas, enquanto que a carne de peixes, bem como a carne de bovinos, são utilizados como iguarias, sendo comidos em finas camadas ainda congelados e crus. Os animais são criados em estábulos, e para que eles se aqueçam dentro, é aplicado esterco de vaca por volta do exterior da estrutura. No caso das pessoas, para contornar o frio intenso é indispensável utilizar casacos e chapéus de pele, eles ajudam a manter o corpo aquecido, e não se deterioram com facilidade. Há relatos de moradores do local, que contam que ao sair de casa sem estarem devidamente agasalhados, o frio foi tão intenso que puderam senti-lo em seus ossos. O grande problema enfrentado ao se expor a temperaturas tão baixas, é que após um certo período de tempo a pele começa a queimar, ou começa a ficar dormente, podendo até gerar um caso de hipotermia e levar à morte. Para realizar um enterro é preciso um árduo trabalho, tendo em vista que toda a cidade está coberta por uma extensa camada de gelo, por isso é necessário derreter uma região específica, e depois remover o excesso com pás. E devido ao frio, os corpos enterrados apresentam um bom estado de conservação, mesmo após vários anos de seus enterros. A vida em Iacutes que funciona como uma cidade como qualquer outra, porém quando a temperatura cai abaixo dos 50 graus ele se mantém alerta, já que é considerado uma temperatura muito extrema, mesmo para eles que estão acostumados com o alto frio. As casas de banho em Iacutes que são utilizadas tanto para tomar banho, como para realizar algumas atividades domésticas com água, como por exemplo lavar roupas, elas são aquecidas com uma grande quantidade de lenha, e pode levar até 5 horas para que se consiga uma boa temperatura, e por causa dessa dificuldade, é normal que os nativos tomem apenas 1 ou 2 banhos por semana. Sem dúvidas Iacutes que é uma cidade intrigante. Os hábitos do local não são comuns para a maioria de nós, e provavelmente não suportaríamos muito tempo por lá, mas ainda assim fica aquela vontade de ir visitá-la, nem que seja por um dia. Obrigado por assistir mais este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho. Até a próxima!